Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Eu estou aqui com a camiseta da seleção que teve a maior e a melhor história dessa Copa do Mundo. O Marrocos que chegou desacreditado para muitas pessoas, para muitos torcedores. O Marrocos que chegou desacreditado para a imprensa mundial. O Marrocos que teve até mesmo o seu nome lidado de uma forma bastante negativa na hora das análises. O Marrocos que foi líder num grupo com Croácia, que foi semifinalista, e com Bélgica, a número 2 do ranking da FIFA. O Marrocos que, mesmo passando das oitavas de final e batendo a Espanha, foi menosprezada. O Marrocos que, mesmo chegando às quartas de final, batendo Portugal, continuou sendo menosprezada e que chega nessa semifinal, ou melhor, chegou nessa semifinal e acabou sendo derrotada para a melhor seleção do mundo, a atual campeã mundial, que é a França de Mbappé, a França de Giroud, a França de Tchouaméni, uma França que de fato tem uma seleção incrível e com muitas opções, ou seja, é a melhor seleção do mundo. E o Marrocos hoje perde para a melhor seleção do mundo, de pessoas e de jogadores muito bons, extra classes como Mbappé, por exemplo. E hoje o Marrocos também não ainda finaliza porque tem a disputa do terceiro lugar e pode ser ainda mais histórico. Mas hoje dá um passo ali, basicamente para o fim dessa trajetória dessa Copa do Mundo, que vai colocar um debate sobre o futebol africano de uma forma muito mais qualitativa, que vai colocar o futebol africano sendo disputado nesse campo do futebol mundial, no sentido de que a exigência vai aumentar sobre o futebol africano, sobre as seleções africanas. Mas o Marrocos que foi bastante desrespeitado pelos analistas antes dessa semifinal. Eu cheguei a ouvir e ver comentaristas falando que o Marrocos não representava o futebol africano porque tem jogadores que nasceram fora do Marrocos, sendo que são filhos de marroquinos, que cultuam a tradição marroquina, tanto a tradição, a religião, os costumes. O Marrocos que antes dessa semifinal foi muito desrespeitado por jornalistas, alguns, não todos evidentemente, mas uma minoria de jornalistas brasileiros que não entendem nada de futebol africano e não querem entender nada de futebol africano e não fazem a sua obrigação, que é estudar uma seleção africana, e não é qualquer seleção africana, né? É o Marrocos de Walid Regragui, é o Marrocos de Ziyech, é o Marrocos de Hakimi, alguns jogadores de renome no futebol europeu e que marcaram o seu nome hoje contra a França. É importante falar também como o Marrocos teve muitos desfalques nesses últimos dois jogos, né? Principalmente Aguerd. O Aguerd, que é um jogador que para mim foi o melhor defensor do Marrocos, não jogou contra Portugal porque se lesionou. Contra a Espanha hoje iria jogar, mas sentiu dores e desconfortos, inclusive no aquecimento, e não foi para o jogo contra a França. E aí tem uma questão hoje nesse jogo que foi a montagem dessa equipe pelo Walid Regragui. O Walid Regragui hoje foi com uma espécie de 5-3-2, colocando ali uma linha ali com 3 zagueiros, que é algo que o Marrocos não havia feito ainda sob o seu domínio, né? Não havia feito ainda durante essa Copa do Mundo, e vai com Romain Saïss, o Dari, que é o campeão africano pelo Wydad Casablanca, o zagueiro Achraf Dari, campeão africano, com o Walid Regragui no Wydad Casablanca, e vai também com uma outra linha ali com 3 zagueiros, mas sem o Aguerd. O Aguerd que foi, para mim, o principal defensor dessa equipe, e toma um gol, o Marrocos, no caso, muito cedo ainda, com o Thao Hernandes, num erro de marcação ali, coletivo da equipe no setor de defesa, acaba tomando um gol ali com 3, 4 minutos, e eu acho que esse gol também acaba desequilibrando um pouco as expectativas e até mesmo as escolhas táticas do Walid Regragui, tá? Eu não acho de fato que o Walid Regragui errou em colocar os 3 zagueiros. Eu acredito que dentro da perspectiva de desfalques que ele tinha justamente no setor defensivo, e aí vamos colocar, o Romain Saïss, logo depois do gol, ele acaba se lesionando e basicamente o Walid Regragui acaba desfazendo aquele esquema com 3 zagueiros e, curiosamente, Marrocos começa a jogar melhor. Mas também é difícil falar sobre erro do Walid Regragui porque foi tudo isso com menos de 10 minutos basicamente, tanto a substituição e o gol tomado, né? E eu acredito que tenha sido uma opção ok do Walid Regragui, de sua comissão técnica, colocar os
os 3 zagueiros justamente para tentar frear as jogadas de Kylian Mbappé ali pela esquerda, que é muito forte. E mesmo depois de tudo isso, galera, o Marrocos continuou, de certa forma, não controlando o jogo no primeiro tempo. A França ainda teve mais oportunidades, mas o Marrocos chegou a quase fazer um gol, aquele gol de bicicleta lá também do zagueiro marroquino, e poderia ter empatado o jogo ainda no primeiro tempo. Cara, eu não gosto muito de entrar em polêmicas, mas bem antes disso, basicamente 1 ou 2 jogadas depois do primeiro gol da França, teve o que pra mim foi um pênalti no Buffal. Vocês estão vendo essa imagem aí, o zagueiro ele pega a primeira bola e depois ele coloca uma carga muito grande de força no Buffal. E aí nesse lance o juiz acaba dando amarelo pro Buffal e acaba dando falta de ataque. Pra mim, na minha visão, foi pênalti. Teria sido pênalti pro Marrocos. O Marrocos poderia ter empatado o jogo. Essa arbitragem de hoje, na minha visão, foi uma arbitragem que deixou bastante a desejar em alguns lances do jogo, principalmente na primeira etapa, não dando algumas faltas ali para o Marrocos, e o que para mim foi pênalti no Buffal. Mesmo assim, o Marrocos volta para o segundo tempo e faz ali cerca de 15, 20 minutos muito bons, com chance, inclusive, de empatar a partida. Marrocos que apostou muito no lado direito, né, que evidentemente é o seu lado mais forte, com o Hakimi e principalmente o Ziyech, que para mim hoje foi o principal jogador dessa equipe de Marrocos, e com o Ziyech e com o Hakimi é que o Marrocos teve as principais chances no segundo tempo, inclusive até mesmo controlando a partida. E isso é uma perspectiva interessante dessa equipe do Marrocos, que eu falava lá muito no meu Twitter, que é como o Marrocos estava perdendo o jogo para atual campeão do mundo, para essa França que tem bons jogadores, vários jogadores, muitas opções no banco de reservas, e mesmo assim manteve a calma, continuou jogando no seu padrão conhecido, sem se desesperar, né, controlando a sua autoestima ali durante o jogo, mesmo tendo tomado um gol muito cedo, e mesmo assim Marrocos não se desesperou. Fez um bom segundo tempo, teve um bom controle do jogo durante boa parte do segundo tempo, pelo menos até uma metade do segundo tempo. Só que aí, cara, se tu tem 2, 3 chances e não faz um gol contra uma equipe muito qualificada, com Mbappé e companhia, a França vai lá e vai matar o jogo, e foi isso que aconteceu. A França foi lá, fez 2-0 no Marrocos, quando o Marrocos estava bem, mas não havia aproveitado as chances, principalmente ali no setor de ataque, e a França então vai para essa sua segunda Copa do Mundo seguida, jogando uma final contra a Argentina. E é bom a gente colocar isso sob perspectiva, porque assim, o Marrocos não está perdendo para qualquer seleção, o Marrocos está perdendo para a melhor seleção do mundo. O Marrocos está perdendo para a atual campeã mundial. E por isso só eu acabo colocando essa perspectiva e também aplaudindo essa campanha histórica de Marrocos, de uma seleção que jogou muito bem a maioria das partidas. O Ounahi hoje jogando muito bem novamente, Rabat muito bem novamente, tá? E coloca a África aí nessa semifinal, com no mínimo um 4º lugar. No sábado contra a Croácia tem a disputa do 3º lugar, mas sobretudo o Marrocos ele eleva o debate e o imaginário sobre o futebol africano daqui para frente. Então isso vai ressoar com certeza nas outras seleções africanas, pensando no ciclo de Copa do Mundo de 2026 e principalmente no ciclo de Copa Africana, que vai acontecer em 2024 na Costa do Marfim. Então o Marrocos, ele, como eu disse também nas minhas redes sociais, trouxe tudo o que as pessoas têm de bom e de ruim em relação a um olhar sobre seleções africanas. Muita galera vendo Marrocos e tendo um imaginário mais positivo sobre o futebol africano, buscando saber muito mais sobre o futebol no continente africano, e por outro lado olhares e comentários extremamente racistas e rasos sobre seleções africanas, não só sobre o Marrocos, mas principalmente sobre o Marrocos, que até antes de chegar à semifinal era tratado como zebra, sendo que eliminou boa parte das seleções europeias aí, que a imprensa mundial, inclusive a brasileira, gostava muito de babar o ovo. Então galera, é isso, Marrocos histórico, o nosso Marrocos na semifinal vai disputar o 3º lugar, que pode ser histórico, uma seleção africana chegando pela primeira vez em 3º lugar nessa Copa do Mundo, e esse seria um prêmio bastante simbólico e importante para o continente africano. Peço que vocês deixem o like aqui, deixem o comentário e se inscrevam no canal. Eu tenho que agradecer muito vocês pelo apoio de sempre durante essa Copa do Mundo, e dizer que não acabou aqui o conteúdo dessa Copa do Mundo, tá? Eu vou fazer até antes do Natal, acredito, gente,
o vídeo explicando como o Marrocos, essa geração do Marrocos foi formada, tá? Principalmente fazendo um vídeo sobre as principais academias do Marrocos, a sua principal academia, Mohamed VI. Eu vou mostrar para vocês como é a estrutura da academia, quais esses jogadores marrocos foram formados nessa academia marroquina, como foi a construção, como é o método de desenvolvimento do futebol marroquino. Então esse vídeo vai ser um vídeo para encerrar o ano aqui no África Mamba, e a partir de janeiro a gente já vai começar a falar sobre futebol no continente africano, sobre jogadores africanos no futebol europeu e muitas curiosidades sobre o futebol africano. Tenho que agradecer muito a vocês que chegaram até aqui, deixaram a curtida, e daqui talvez alguns dias eu volte para fazer esse vídeo especial dessa geração do Marrocos e explicando melhor como tem se dado esse desenvolvimento do futebol marroquino através da Federação Marroquina e até mesmo através do Reino Marroquino, né? Que lá no caso não é um sistema que nem aqui no Brasil em relação a presidente, né? Lá tem o reino, né? Do Mohamed, e ele tem muito a ver com esse desenvolvimento do futebol do Marrocos. Espero vocês no próximo vídeo e novamente muito obrigado por me acompanhar durante toda essa Copa do Mundo aqui no África Mamba, e seguimos falando sobre futebol africano aqui nos próximos dias. Tamo junto e fé!